Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, me chamo Maíra Barroso Faria, sou mestranda do curso de pós-graduação, programa Cultura e Territorialidades da UF, Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Brasil. Bom, eu vim aqui apresentar minha pesquisa, que se chama Mulheres Negras e Autorrepresentação no Cinema. A disputa por outro imaginário como estratégia de transformação sociocomportamental. Bem, eu primeiro queria explicar como eu cheguei até aqui. E dois trabalhos, dois filmes foram norteadores para minha pesquisa. O primeiro é A Negação do Brasil, que a princípio foi um trabalho acadêmico do Joelzito Araújo, do cineasta Joelzito Araújo, e se transformou em filme no ano 2000. A Negação do Brasil fala sobre, questiona, critica, tensiona é, as representações das pessoas negras na teledramaturgia brasileira no final dos anos 60 e 70. Então ele questiona a ausência de pessoas negras e quando havia personagens negros, é, tinha uma questão de criação de estereótipo, etc. E por outro lado, tem o Black King, que foi lançado no ano de 2020, um álbum totalmente visual da cantora Beyoncé, que já traz um repertório imagético de uma recriação que a gente pode pensar também no afrofuturismo. Esses dois trabalhos me nortearam para pensar sobre as representações de mulheres negras, né? Sobre como como se deu a transformação, como que se deu ou se dá a transformação das imagens fílmicas de mulheres negras a partir de mulheres negras. Então, são filmes, são imagens e representações de mulheres negras no audiovisual promovida por diretoras negras. E o meu recorte, é, o recorte da minha pesquisa são diretoras negras formadas pela Universidade Federal Fluminense, pelo curso de cinema da Universidade Federal Fluminense. Bom, como eu vou fazer essa pesquisa, né? Pensar a minha metodologia. A minha metodologia vai ser mista, então vai ter entrevistas com diretoras e uma análise fílmica dos filmes correspondentes a essas diretoras. A princípio, eu pensei de 7 a 10 diretoras para entrevistar e, enfim, entender qual foi o processo delas na construção dessas imagens para os seus filmes. Só que com o processo, né, esse processo inicial de pesquisa, eu já identifiquei que vou precisar fazer alterações. Por exemplo, modificar a quantidade, reduzir um pouco a quantidade de diretoras negras a serem entrevistadas e, consequentemente, reduzir a quantidade de filmes a serem analisados, por entender que, no momento, agora eu tenho 1 ano e meio. Na verdade, o mestrado tem um tempo de duração de 2 anos e eu já estou no início do meu segundo semestre, então eu tenho 1 ano e meio. E é pouco tempo para desenvolver é, não só as entrevistas com dez diretoras, mas também a análise fílmica. Então, a princípio, isso é uma questão que está em debate. Quantas diretoras negras eu vou entrevistar e, enfim, fazer a análise fílmica. E, por outro lado, tem a prática de campo, no curso de cinema da UF, porque quando eu faço recorte dessas diretoras negras formadas pela Universidade Federal Fluminense, eu preciso entender por que no curso da UF, né? O que que acontece lá? Como que essas diretoras se constituíram diretoras nesse
nesse curso e qual a importância dele. Enfim, é uma investigação. A minha pesquisa bibliográfica vai se embasar na epistemologia feminista negra. Então, a gente pode pensar em Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, Spivak, para pensar, pode o subalterno falar, Audre Lorde, pensando a questão da autodefinição das pessoas negras, né, no caso da mulher negra. Por outro lado, também trazer autores que conversem também com esse tema da representação, como Stuart Hall ou o próprio Bourdieu, para pensar esse tensionamento, né, de campos, né, no caso, corpos negros em ambientes extremamente brancos, né, pensar que o cinema, dentro dessa minha investigação, eu vou trazer a questão do curso do cinema. Curso de cinema da UFC um ambiente extremamente branco. Então, acho que a gente pode pensar Bourdieu para falar um pouco sobre esse tensionamento de campos, entre outros autores que aos poucos eu estou descobrindo e que vou inserir na minha pesquisa. Mas o que de fato inquieta? O que me inquieta? Bom, a princípio é saber como saber e ecoar, fazer ecoar, como queremos exibir nossos corpos na tela. Como queremos ser vistas pela sociedade e como, principalmente, como isso pode ser uma estratégia de resistência política, no sentido de gerar uma transformação econômica e sociocomportamental. A exemplo de um dos filmes norteadores que eu mencionei, Black Skin. E por fim, eu quero deixar uma frase da Audre Lorde, que foi norteadora do início dessa pesquisa também. Para mulheres negras, assim como para os homens negros, é evidente que, se nós não nos definirmos, seremos definidos pelos outros, para proveito deles e prejuízo nosso. O avanço das mulheres negras que se definem sobre as próprias condições, prontas para explorar e buscar o nosso poder e os nossos interesses dentro das nossas comunidades, é um componente vital na guerra pela libertação dos negros. Audre Lorde. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.